Olá, gente boa aqui do canal. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Hoje eu gostaria de trazer aqui para esse nosso espaço uma reflexão a respeito de uma questão. Vocês já prestaram atenção que pouco se trabalha literatura no ensino básico? Trabalhar literatura no sentido pleno, gente, de realmente colocar o aluno em contato com o texto, desvendar esse texto junto com o aluno. Isso é coisa um tanto quanto rara de se ver. Por que acontece isso, né? Aqui eu gostaria de partilhar as minhas considerações a respeito dessa grande questão. Se você gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no canal, ativar esse sininho das notificações, deixar seu like, seu comentário, sua curiosidade, enfim. Bom, eu vou partir do princípio de que a literatura representa o mal. Esquisito? Nada. Tem um livro para apresentar a vocês, Georges Bataille, A Literatura e o Mal. Esse é o título desse livro maravilhoso. E aqui ele tece algumas considerações e eu vou citá-las. São breves. O livro todo, são vários ensaios, viu? Mas eu vou citar um fragmento só, de uma parte inicial aqui na página 22. Só a literatura podia desnudar o jogo da transgressão da lei. Literatura é transgressão, gente. Mas isso aqui foi só para preparar o terreno. A citação máxima vem agora. A literatura é mesmo, como transgressão da lei moral, um perigo. Tá? Portanto, quando você extirpa do ensino básico, da escola de um modo geral, esse trabalho mais aprofundado com a literatura, esse contato mais frontal com o texto, propriamente, você extirpa o mal. Mas conhecer o mal é importante. É muito importante. Uma outra citação a respeito da natureza do objeto estético, da natureza da literatura. Diz o seguinte: sendo inorgânica, ela, a literatura, é irresponsável. Nada repousa sobre ela. Ela pode dizer tudo. Georges Bataille, A Literatura e o Mal. Pois bem, gente, aí é que está o grande perigo da literatura. Ela não tem compromisso com nada, sequer com a verdade, muito menos com a moral e com os bons costumes. Por isso que nós temos literatos com os mais variados perfis, alguns que tratam de temas mais espinhosos, de modo mais aberto, outros que são mais sutis, mas para quem sabe ler, ou seja, para quem reconhece o mal, independente da forma de dizer, haverá um reconhecimento desse risco que a literatura representa para o poder, né? A literatura é uma trapaça, eu já disse isso aqui, já ilustrei, né, num outro vídeo, e como diria o Barthes, é uma trapaça na e pela linguagem, tá bom? De modo que eu vou falar um pouquinho a respeito da minha formação como leitor e dizer a vocês que muito cedo eu conheci o mal. Isso pode parecer um tanto quanto pesado, né? Mas não é. Agradeço por ter conhecido o mal logo bem cedo. Eu era aluno da rede municipal de ensino no município de Belém do Pará, isso em fins da década de 80, início da década de 90, e na grade não era nem ensino fundamental, era primeiro grau, né, o primeiro grau maior, que era de quinta até a oitava série. Nessa grade, nós tínhamos uma disciplina chamada Literatura Paraense. Tínhamos um livro, cada série tinha um livro. Eu tenho um aqui em minhas mãos, texto e pretexto. Olha só, esse aqui é de 1988. A datação, eu tenho outro aqui, gente, mas ele está tão esculhambado, tem uma capa, né? Foi assim que eu encontrei no sebo. Aliás, os 2 livros que eu tenho foram adquiridos no sebo, gente. Ao final do período letivo, nós devolvíamos o livro porque ele deveria ser usado por estudantes no ano posterior, tá?
E eu lembro como se fosse ontem, aliás, como se fosse hoje, o meu primeiro dia de aula dessa disciplina. O autor trabalhado. Isso aqui, deixa eu falar um pouquinho do material, gente. Por favor, me acompanhe até o final, gente, porque eu não vou ficar só no plano da literatura regional, eu quero dar um salto maior, mas é importante que eu fale desse momento inicial para dizer como eu me deparei a primeira vez com o mal que a literatura pode representar, que a literatura representa, melhor dizendo. Tá? Aqui há uma antologia de autores. O fragmento inicial do trabalho é uma nota biobibliográfica, sempre, né? E autores como Apio Campos, Linda Norcelina, Eneida de Moraes, João de Jesus Paz Loureiro, Rui Barata, Bruno de Menezes. E os responsáveis por esse material são Josebel Fares, Jossi Fares, Paulo Nunes e o Rei Vinas. Tá? Depois dessas notas biobibliográficas, há uma seleção de textos, uma espécie de antologia, e cada fragmento ou cada texto possui depois uma série de atividades que vão conduzir o debate em sala de aula. Pois bem, no meu primeiro dia de aula, gente, o poeta escolhido foi João Jesus Paz Loureiro, e o texto foi a Epístola sobre o Rei e o Jardineiro, que está publicado nesse livro aqui, originalmente, Epístolas e Baladas, é um livro de 1968. 68 é bem representativo, gente. Durante as comemorações do aniversário do Paz Loureiro, a minha amiga Elaine Oliveira pediu para que eu e várias pessoas, né, fizéssemos vídeos apresentando poemas do Paz Loureiro, e o que eu fiz foi exatamente esse. Eu vou ver se eu consigo localizar, gente, e vou postar aqui no canal também a leitura integral desse texto, que é maravilhoso. Mas eu vou contextualizar aqui, tá bom? Se eu conseguir, o card vai estar aqui. Como é que funciona, gente? Nesse enredo, havia o rei e o jardineiro, né? Então, o rei resolveu um certo dia que não deveria haver primavera. Então, o que ele fez? Mandou prender os jardineiros, mas não funcionou, porque os passarinhos se encarregavam de fazer também, né, essa semeadura. E aí ele resolveu mandar matar os passarinhos. Só que cada passarinho que tombava carregava sementes, e aí, da mesma forma, a, a primavera se fez. Pois bem, aí está o mal, gente. Nesse primeiro texto que eu trabalhei, a gente se depara com o ditador, se depara com o tirano, mas, ao mesmo tempo, também se depara com a esperança. Tá bom? Então, 1968, esse pequeno texto denuncia uma situação muito grave. A literatura é o mal para o poder, porque ela nos permite ver as coisas de uma outra forma. A literatura é o campo em que se trabalham temas sem nenhum tipo de limitação. Essa foi a primeira vez que eu me deparei com o mal que a literatura expressa. Mas vamos pegar uma obra mais avantajada, né? No sentido da tradição literária. As pessoas falam muito, né, a respeito do Machado de Assis. Puxa, Machado, eu considero um autor muito afiado. Vocês já sabem disso, né? Eu fiz um vídeo comentando aqui a recente polêmica entre o Machado de Assis e o youtuber Felipe Neto, né? Repercutiu bem, gente, o pessoal apreciou e tudo mais. E no final das contas era um vídeo para dizer que, poxa, Felipe Neto, pena que você não estudou literatura como deveria, né? Não estudou literatura no sentido de se deparar com o mal e aprender a reconhecer o mal, né? E nesse romance do Machado de Assis, nós temos o mal encarnado na obra toda, gente. É um ensaio maravilhoso do Roberto Svaz, em que ele demarca como a única personagem boa a Flor da Moita, né? A Eugênia, que era uma pretendente
um casamento arranjado, evidente, né? Para o Brás Cubas, mas que foi um relacionamento que acabou não vingando, né? Um compromisso que não vingou. E o detalhe, a moça era coxa, né? Isso é a demarcação do grande defeito dela, que é um defeito físico, né? Defeito entre aspas, né, gente? Quando, na verdade, o grande mal mesmo é o defeito moral, evidente em praticamente todos os outros personagens. A gente vê, por exemplo, uma das amantes do Brás Cubas, chamada Marcela. Frase que tem sido muito citada aí recentemente. Eu tenho visto bastante o Marco Antônio Villa citar, né? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos que isso, né? E aí a associação entre o amor e o dinheiro, né? Aqui, gente, com essa personagem, nós temos a representação do mal social, né? Do interesse. O próprio Brás Cubas, quando morreu, vocês sabem que o romance começa de trás para frente, né? Começa com o velório, depois retoma outros fios, né? No velório dele havia simplesmente 11 amigos. Pois, para uma pessoa que se julgava, se considerava tão importante como o Brás Cubas, ter no seu velório somente 11 amigos, e ele grifa amigos assim com exclamações. Machado de Assis é irônico. Não percamos de vista que ele escreveu esse romance com a pena da galhofa, né? Então a gente tem que estar sempre muito desconfiado. E aí, lá pelas tantas, nessa tarde chuvosa, e aí lá pelas tantas, gente, nessa ocasião chuvosa do sepultamento do Brás Cubas, um dos amigos profere um discurso laudatório, né? Puxa, a natureza está chorando, um dos seus mais ilustres, mais imponentes representantes, blá, 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 blá. E aí a consideração do narrador, Brás Cubas. Bom e fiel amigo, exclamação, né? E depois vem uma fala muito, muito, muito significativa. Não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Vejam que a literatura joga na cara da sociedade toda a hipocrisia da própria sociedade. Nesse sentido, é que a gente ilustra o quanto a literatura representa o mal, né? Tristes esses tempos em que o mal tem sido retirado da sala de aula, tristes esses tempos em que o mal tem sido legado a um outro plano, que é um plano muito triste, é o plano da realidade, né? Saber lidar com o mal, saber reconhecer o mal na literatura é um passo para você aprender a conduzir as coisas na vida real, né? Então, professores em especial, presenteiem seus estudantes com o mal que é a literatura. Mas a literatura é um mal não para aquele que aprecia a literatura. A literatura é um mal para o poder, porque quem lê literatura lê melhor a vida, lê melhor a realidade, lê melhor tudo. E com o acréscimo de ainda ter estimulada certa sensibilidade artística. É uma sensibilidade que a gente não conquista por outros meios, somente a partir do contato com a arte. E a literatura, gente, é, antes de mais nada, arte, que se presta a um diálogo permanente entre ela e a sociedade. Para ilustrar melhor aquilo que eu argumentei aqui, gente, eu sugiro que vocês assistam algumas das minhas aulas a respeito, por exemplo, do próprio Machado de Assis, né? Como, por exemplo, Pai contra Mãe, por exemplo, Missa do Galo, A Cartomante. São 3 aulas que eu tenho aqui que são, modéstia à parte, bem interessantes, em alguns aspectos bem surpreendentes.
E em outros aspectos, eu diria que são destruidoras, porque elas expõem o mal tal como o concebe Jorge Bataille, tá bom? O mal como aquilo que é socialmente inadmissível, tá bom? Outros vídeos que são bem interessantes, gente, os que compõem a playlist de literatura e erotismo. O erotismo, por sua própria natureza transgressora, somada à natureza transgressora da própria literatura, acaba sempre sendo colocado sob suspeita, né? E, poxa, quem já viu uma aula, eu apreciando um texto com essa interface de literatura e erotismo, sabe que não tem nada a ver com pornografia, tem muito a ver com a capacidade que a gente vai construindo de ler nas entrelinhas. Por hoje, gente, era só isso. Eu espero que essa nossa breve conversa incomode, de certa forma, especialmente professores, porque nós somos agentes formadores de leitores, nós somos agentes que podem conduzir o sujeito para fora da caverna, né? E aí, ou então, numa leitura mais, digamos, contemporânea, né? Nós somos aqueles sujeitos que carregam, tal como aquele personagem Morfeu lá do filme Matrix 1, duas pílulas, dois comprimidos, azul e vermelho. Então, nós somos aqueles que podem tirar o sujeito da Matrix ou deixá-lo na Matrix. A ideia é que nós convidemos os nossos alunos a decidir. Uma vez experimentada a pílula vermelha, não tem como olhar o mundo como se via antes, tá bom? Então, gente, a questão é apresentar. O aluno é que vai decidir se ele quer trilhar esse caminho rumo ao mal, rumo ao conhecimento do mal ou não. Se ele quer ficar ali na alienação, bom, enfim, vocês sabem, né? Agradeço, gente, pela companhia, pela atenção, pela adesão a esse trabalho aqui no canal. Peço que vocês que não são inscritos se inscrevam, deixem aí o seu comentário, o seu like, a sua... e marca também esse sininho das notificações. Peço também que recomendem para outras pessoas, amigos que vocês acham que vão gostar do trabalho ou que necessitam de um contato com esse tipo de trabalho que, reconheço, né, não é o senso comum aqui no YouTube, né? Geralmente as pessoas ficam num plano mais superficial. Não é o meu papel, eu não sou youtuber, gente, eu sou professor. Portanto, o meu papel aqui é suscitar reflexão. Quem quiser me acompanhar, muito bem-vindo. Quem não quiser, não é obrigado. Pílula azul, pílula vermelha, né? As pessoas querem azul, problema das pessoas, tá bom? Grande abraço, gente. Muito grato. Tchau, tchau.